Por aqui, hora de falar sobre o milho e a condição de umidade do solo nas lavouras que plantam cereal na primeira safra. Exatamente, olha, tem muita área de produção que está com solo mais seco, pouco adequado à cultura e que pode ter algum tipo de problema durante o seu desenvolvimento. Isso tem muito a ver com o que a gente falava logo na abertura do programa, que a produção de milho no Brasil deve ter recuperação, mas depende do clima em ano que deve ter laninha. Mas quem fala a respeito dessa situação para os produtores que estão com milho já cultivados é a Thaís Baroni, que traz as informações. Olha, em grande parte das áreas produtoras de milho do país, a umidade do solo está bem elevada, já que as chuvas têm sido um pouco mais regulares e até volumosas nessas últimas semanas. Em algumas áreas do Mato Grosso do Sul e do norte do Paraná, a umidade do solo está um pouco mais baixa, mas nessa região há previsão de bastante chuva nesses próximos dias e é por isso que os níveis de umidade do solo devem voltar a subir. Por enquanto, o solo continua um pouco mais seco lá no interior da região Nordeste, mas nas principais áreas produtoras de milho, a situação do solo continua boa. O que pode mudar ao longo desses próximos dias, além da umidade do solo subir nessa região, é ela voltar a cair um pouco mais em algumas áreas lá do Rio Grande do Sul. Inclusive, na metade sul do estado, a umidade do solo já está um pouco mais baixa em relação às demais áreas produtoras. E como nessa região não há previsão de muita chuva nesses próximos dias e como as temperaturas tendem a subir bastante, a umidade do solo deve cair um pouco mais. Como eu disse, é entre os estados do Paraná e também do Mato Grosso do Sul que vai chover bem mais nessa próxima semana. Em apenas 5 dias, vai chover mais de 130 milímetros no oeste paranaense. Essa chuva deve atrapalhar, inclusive, o andamento das atividades no campo, mas vai recuperar a umidade do solo, especialmente nas áreas mais ao norte do estado, onde a umidade do solo estava um pouco mais baixa. Na verdade, nessa semana, a previsão ainda é de chuva em praticamente todas as áreas produtoras do país, com a exceção, mais uma vez, do Rio Grande do Sul. Na metade sul do estado, não há previsão de muita chuva nesses próximos dias. Na verdade, nem mesmo na semana que vem, há previsão de muita chuva por lá. Chove muito pouco, 5 milímetros acumulados em 5 dias. Nessas próximas 2 semanas, a chuva tende a ficar cada vez mais irregular e mal distribuída no Rio Grande do Sul. Com a elevação das temperaturas, a umidade do solo vai voltar a cair. Já nas outras áreas produtoras da região sul, mais uma vez, especialmente no estado do Paraná, continua chovendo um pouco mais também na próxima semana. É uma chuva que fica um pouco mais irregular, mas ainda mantém o solo com bons níveis de umidade. Na verdade, em praticamente todas as áreas centrais do país, como há previsão de chuva nesses próximos 10 dias, os níveis de umidade do solo também se mantêm bem elevados. Eu volto com vocês no estúdio. Vamos ver então como é que estão os valores para o milho em todo o Brasil, começando pela média nacional. Eu lembro que importantes estados produtores como Mato Grosso e Paraná tiveram recuo nesta última semana, mas na média nacional não. Na média brasileira, os valores vêm estáveis. Acompanhe conosco então o que acontece com o milho, saca de 60 quilos, no dia 28 de novembro, valor de R$ 33,05, assim vinha o milho negociado, caía no dia 29 para R$ 32,83 a saca, voltava a cair no dia 30 para R$ 32,72, recuperava-se no dia 1º, entrou no dia 1º de dezembro, né? Ele está em novembro, mas é 1º de dezembro, a R$ 33,16 a saca, e na última sexta-feira, dia 2, estava em R$ 33,05, portanto, da mesma maneira quando começou essa série histórica na última segunda-feira. Vai acompanhar agora como estão os valores em 2 portos de referência do Brasil, Porto de Paranaguá e em Santos. No Porto de Paranaguá, a gente registra valorização no valor pago pela saca do milho nos últimos dias. Apesar de, no início dessa edição, a gente ter falado que o estado do Paraná, este sim mostrou queda no acumulado do período. O porto geralmente tem um valor mais elevado porque ele paga um prêmio, ou seja, um valor a mais por aquela produção, caso ele esteja necessitando para fazer alguma entrega. Vamos acompanhar então como que o Porto de Paranaguá vem pagando o preço da saca de 60 quilos do milho nos últimos dias. Veja que dia 28 de novembro, segunda-feira da semana passada, o valor médio era de R$ 36,00 a saca. Na terça-feira, esse valor se manteve, caindo na quarta, dia 30, fechando o dia R$ 35,00.
Quinta-feira, 1º de dezembro, o valor médio do milho no Porto de Paranaguá subiu bem para R$ 36,50, patamar que se manteve até a última sexta, dia 2. No acumulado dos últimos dias, portanto, o preço do milho em Paranaguá subiu 1,38%. Já no Porto de Santos, ou região do Porto de Santos, houve uma elevação também de 1,35% para os preços médios pagos para o Porto. Vamos saber agora, então, como é que vem Santos. Santos teve valorização. No dia 28 de novembro, eram R$ 37,00 a saca. No dia 29, o valor se repetia, R$ 37,00 a saca de 60 quilos. No dia 30, encerrou o mês com R$ 36,00 a saca. No dia 1º de dezembro, subiu para R$ 38,00. E no dia 2, recuava um pouco para R$ 37,50. Ainda assim, em uma semana, 1,35% de elevação para o milho na região do Porto de Santos.